Beleza, Davi? Então fica à vontade, boa tarde e obrigado pela apresentação. Vamos lá, pode começar. Boa tarde a todos. Nosso grupo vai retratar um pouco aqui os principais erros encontrados na formatação de texto científico. Então, a gente pegou aí uns de 8 a 9 erros mais comuns e a gente vai falar um pouco aí o que vem sendo feito, o que vem sendo encontrado na formatação, né, nesses erros de formatação. Então, começando aqui com siglas, né, os principais erros encontrados. As pessoas geralmente colocam entre parênteses primeiro a sigla e depois o significado da sigla. Ou também no segundo exemplo, o nome da sigla em maiúsculo e entre parênteses a sigla. Modo correto de se fazer. Sistema Único de Saúde, no exemplo aqui, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, né, e no final o parênteses a sigla. Então tem bastante erro aí, a gente só vai retratar alguns, para não ficar também muito extenso, né? Não, sim, Tem não, mas muito. o primeiro lá, teu lá, é um show de horror, né? Porque, meu Deus do céu, é bom vocês verem isso daqui, que na hora que vocês começaram a ler dissertações e teses depositadas, vocês vão pensar, falar, meu Deus do céu, como que fizeram isso? Como fizeram isso? Mas vamos lá, mete bala. É. Aí em citações também tem os principais erros, né? Colocam o nome do autor com letras maiúsculas fora do parênteses, né? Então, como a gente viu aí na primeira apresentação sobre a BNT, como eles bem retrataram aí o pessoal do primeiro grupo. Então, aqui a gente mostra que alguns erros bem que acontecem comuns, né? Por exemplo, estou dando um exemplo aqui, quem ensina aprende ao ensinar, Freire, 1988, sem parênteses. Ou segundo Freire, tudo maiúsculo e o ano entre parênteses. Quem ensina aprende ao ensinar, Freire, com só com o ano em parênteses. Então, alguns erros aí que a gente geralmente encontra. Então, o modo correto, como foi bem falado já, né, o nome do autor e o ano com letras maiúsculas dentro do parênteses. Exemplo, quem ensina aprende ao ensinar. Se for uma citação indireta, Freire, 1988, no final do texto. Se for nome do autor dentro da citação, dentro do texto, como primeira letra de sobrenome em maiúsculo e o ano entre parênteses. Exemplo, segundo Freire, primeira letra em maiúsculo e o ano entre parênteses. A paginação também, bastante erro encontrado aí também, né? As páginas enumeradas desde a capa, acho que é um principal erro que o pessoal comete. Nossa, fazer um adendo, isso daí é complicado. E aí entra alguns pontos chaves que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer lá as quebras de página, né? Que tem quebra de página por seção e etc. E aí também, assim, eu parabenizo algumas pessoas que elas fazem o seguinte, né? Elas imprimem tudo, tá? E aí elas imprimem por fora as capas para não parecer o 1 e o 2 e o 3, entendeu? Então tem gente que não sabe usar o Word, então eles tentam fazer artimanhas. Ou faz aí no Paint uma parte branca e joga em cima da numeração na capa, para não aparecer. Aí isso, cada um se vira, mas de qualquer forma isso é gravíssimo. E eu vou falar para você, olha, eu não vou falar porcentagem não, mas os 30% de trabalho que eu avaliei, ou tem esse erro na capa, ou pior ainda, teve até aluno meu, tá? A gente acaba até esquecendo. Nem paginou o trabalho. Aí você vai na banca, o cara começa a ler, avaliar. Então, aqui eu vou falar sobre a metodologia. Aí vai falar página, né? Mas está sem página. Ou é o tapa na cara para o orientador que está na banca, né? Então, é legal essa colocação aqui. Erro cracho. É cracho, é o advérbio, é o adjetivo. Enfim, erro feio, ou péssimo. A questão de colocar numeração na capa e também não colocar numeração no trabalho todo. Tem que tomar cuidado. Perfeito, pode continuar, muito bom. Né, então, aí tem a questão também de numerar nos elementos pré-textuais, né, lá na capa, e também tem algumas pessoas que colocam os números com cores para destacar o número da página, ou algum outro elemento, alguma florzinha, algum asterisco, né, e colocam bastante também no canto inferior direito e no centro, né, a paginação. Mas o modo correto é as páginas numeradas a partir da introdução, né, depois dos elementos pré-textuais, e a enumeração no canto superior direito. Me corrija se eu estiver errado, professor.
Não, perfeito, é isso aí. Tem vários trabalhos aí que também ficam a paginação na parte inferior direito também, tá? Tanto também, isso daí acho que é bem tranquilo, não tem tanto problema em relação a isso. Já fui trabalhos que tem tanto no superior, mas grande parte dos trabalhos que eu acabo avaliando é no inferior, então isso é de menos. Mas o importante é que tenha a bendita numeração. E você fez um parênteses aqui, eu vou só falar geral, não vou especificar porque está gravando e também indelicado. Teve uma, uma dissertação do nosso programa, que eu acho que a pessoa quis, tipo, chamar atenção, né, que era a versão final, colocou a foto da fachada da Faculdade de Ciências Farmacêuticas na capa do programa. Aí eu falei, pô, não, tá de Pelo brincadeira amor de comigo. Deus. Entendeu? Então, tipo, eu entendo a questão, né, e eu não tô, tipo, até caçoando isso, porque quando eu tava começando a pós-graduação, eu queria chamar atenção, eu queria, tipo, mostrar que o negócio é importante. E aí a gente acaba esquecendo, depois você vai ficando mais velho, mais maduro, né? E você vai vendo que, na verdade, é assim, regra existe para você seguir. Para que, senão, cada um vai seguir uma coisa. Imagina, o Davi vai lá, coloca a capa da fachada da farmácia. Aí o Paulo acha legal a fachada da química, coloca a capa da fachada da química. Aí o Thiago acha legal a fachada do Senai, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Ou da Odonto, pô, ou da UFSCar. Pô, não faz sentido, entendeu? Então, a padronização é importante em relação a isso. Então, quando você falou da cores aí, eu até dei uma risada, que é um absurdo, mas as pessoas querem colocar para chamar atenção. E às vezes o que interessa mesmo é seguir o padrão e, evidentemente, o conteúdo, né? Porque também você pode florir o quanto que for, se o conteúdo for uma porcaria, não adianta nada, né? Correto, professor, correto. Então, vamos seguindo. Outro erro também encontrado é o uso do itálico e do negrito, né? Como o professor destacou agora, as pessoas querem chamar atenção no trabalho e esquecem o padrão estético do trabalho. Então, tem um texto lá que ela acha muito importante que todas as pessoas querem ler. Aí ela vai lá e grifa tudo em negrito e itálico, para dar uma ênfase naquela parte lá que ela acha importante. Mas a gente tem que seguir um padrão, né? E a BNT está aí para isso. Então, eu descrevi os principais erros aí, escrever referências em itálico e negrito junto. Geralmente, é encontrado isso também. Né? Não estou falando que isso é errado, mas você tem que seguir um padrão. Se você for fazer referenciar seu texto, seu trabalho em itálico, você tem que fazer todas as referências em itálico. Se for em negrito, se você quiser referenciar o título do trabalho, tem que ser tudo em negrito. Né? Então, tem que seguir um padrão estético do trabalho, principalmente nas referências. Escrever resumo em itálico e negrito junto também. Muito importante o resumo do trabalho, vou grifar tudo, colocar itálico e negrito. Acontece muito. Escrever destaque do texto em negrito também, para aquele caso, quero chamar atenção nessa parte aqui do meu trabalho. E escrever subtítulos e palavras-chave em negrito. Isso aí eu não sei se está certo, mas eu acho que também não é o certo fazer isso, né, professor? Escrever subtítulo e palavra-chave. Sim, não. O Davi, é legal você estar relatando isso, porque eu quero fazer um parênteses. Agora, não sei se vocês repararam, eu acho que faz uns 6 meses, um ano mais ou menos, que o Globo, o UOL, Folha tem fazendo isso, e várias revistas científicas fazem. Quando você submete um artigo, eles pedem lá, tipo, resumo, abstract e etc e tal. E eles pedem um negocinho que chama-se highlights, ou em português, destaques. O que acontece? Verifica para você ver as matérias que você lê aí no UOL, Globo e tal, que começa o título, ele faz lá uma chamadinha, depois eles falam, nessa matéria você vai ver, cachorro pulou do penhasco, o cachorro estava passando fome, ele era amarelo, ele era desnutrido, certo? Então, esses destaques visam o quê? Você meio que lendo esses destaques, né, que são tipo 3, 4 chamadinhas, 3 linhas, tudo curtinhas, né, 3 frases ou 4, para que você entenda o contexto do que você vai ler. Porque às vezes tem matéria que é 10 minutos de leitura, 5, 3, etc. E você lendo aquele contexto, você já sabe, entendeu? E aí, eu acho que talvez a BNT não tem isso, tal, seja um caminho, esses highlights ou destaques em trabalhos científicos, não artigos, já existe, mas em dissertações ou teses, porque com poucas linhas você pode meio que falar geral o que foi feito no trabalho, tá? Depois eu posso compartilhar aqui um artigo para vocês verem, porque assim, aí meio que deixa um pouco mais tranquilo o aluno
que está escrevendo o trabalho, de não ter esse desespero, essa ânsia de querer colocar negritos para destacar o trabalho. Tendo destaques, o highlight, a pessoa leu, viu os destaques, você não é obrigado a chamar a atenção no texto. Talvez seja um caminho aí, uma sugestão que veio agora na minha cabeça, que pode ser feita aí pela BNT, né, para poder destacar o trabalho, né? Ah, legal, professor, ter levantado essa questão aí, é mais uma dica, né, para a gente dar uma olhada. Então, aí, o modo correto, a gente está fazendo esses comparativos, os erros e os modos corretos, o itálico, né, sempre para palavras em outros idiomas, para nomes científicos, na seção de referência para títulos de algumas obras e nome de periódicos, isso seguindo sempre o padrão estético do trabalho. Se for falar fazer a referência em itálico, título e nome de periódico para todas as referências. Negrito, a mesma coisa. Então, um negrito no título do trabalho, na seção de referências também. Aí agora eu vou passar aí para o Fernando ou para o Thiago, né, que vão dar continuação, e eu vou passando os slides aí conforme for. Beleza. Tá, eu vou continuar aqui. Boa tarde, pessoal, aqui é o Fernando falando. Outro erro muito comum, né, na escrita de dissertações é onde fazer a nomeação das figuras e tabelas no texto, né? Então, acontecem alguns erros, às vezes, eu não sei se são tão comuns, mas são graves, que é inserir a figura ou a tabela sem nomear essa figura no texto anteriormente. Quando isso acontece, sei lá, a pessoa está escrevendo um texto, aí sem nenhuma citação da figura, ela já insere a figura e coloca a figura dentro do texto. Ou falar da figura depois que você já inseriu a figura dentro do texto, né? Esse é um erro que acontece bastante. E o modo correto de fazer isso é você citar a figura antes de você inserir ela no texto. Por exemplo, aqui eu usei esse exemplo aqui, que seria a relação entre aquecimento global e emissão de CO2 no decorrer dos anos, ilustrado conforme a figura 1 abaixo. E aí, depois que eu falo da figura 1, eu insiro a figura 1 no meu texto. E, assim, não tem problema você citar ela bem antes dela aparecer, mas o recomendado é que você consiga citar ela antes, mas o mais próximo possível, né? Ô, Fernando, beleza, ótimo. Já vou dar um adendo, né, que como estou na coordenação, não que eu sou o coordenador, então vem os trabalhos para eu avaliar. Cara, 90% dos trabalhos, eles voltam em relação a isso. Porque, tipo, eu não vou questionar a parte técnica, né? Às vezes, quando não tem uma discussão, tal, às vezes eu sugiro, porque é importante. Mas aí eu foco na parte de formatação. Isso volta, tá? Então, é ótimo você estar colocando isso. Não colocou, eu volto lá e falo, ó, na página tal, você colocou a figura 1, entretanto, você não chamou no texto. Aí, tabelas, equações, e ok, então isso volta. Outro ponto, talvez você vai falar, talvez eu vou adiantar, essa figura aqui, se estivesse numa dissertação, também voltaria, porque, tipo, se fosse o Gastal estivesse na banca, ele não ia conseguir enxergar, e nem eu consigo, porque eu não uso óculos. Então, são essas coisinhas aí que é legal, porque eu acabei sugerindo essa apresentação aqui, que vocês estão fazendo. Porque são coisas que acontecem, e vocês têm que estar cientes, são 12, 13 alunos, para quê? Quando vocês forem escrever, vocês sabem, ó, não pode, e se for pedir para defender, a coordenação não vai aprovar. E outra, pior ainda, se a coordenação passar o olho, se for para defesa, vir um cara da UFSCar, da Unicamp, da Unesp, de outro lugar, os caras vão fritar e comer o figuro de vocês, porque não pode isso. O Ex quer falar alguma coisa? Professor, na verdade, assim, quando tem uma figura, uma tabela, o certo não é colocar a seguir, porque na quebra da página pode ser que fala abaixo, mas está na página seguinte acima, por exemplo, não sei. Na verdade, colocou aqui, eu não ia falar, mas enfim, na verdade eu até indico para não colocar nem abaixo, tira, é figura, porque se você está especificando que é figura 1, 2, 3, não precisa colocar abaixo. Por quê? As pessoas têm essa percepção, por isso que erram, quando faz relatório em faculdade, né, em trabalho, é figura abaixo que eles colocam, figura abaixo, figura abaixo, figura abaixo, figura abaixo. E aí, como para eles está claro que figura abaixo é o que está abaixo, e eles acabam tendo a percepção que as figuras têm que ser enumeradas. Então, você colocou figura 1, acabou. Você nem precisa nem colocar seguir ou algo do tipo, tá? Mas se quiser colocar seguir, ok, mas se numerou, já está claro.
que a figura 1 é a figura 1, não tem outra figura 1. A menos que outro erro que acontece, talvez os meninos vão estar falando, que, tipo, a pessoa, na hora da correria, geralmente acontece quando vai entregar trabalhos em cima da hora, fica 2 figura 1, 2 figura 3, às vezes a pessoa coloca figura 1, aí a figura 2 ele coloca com figura 1 de novo, porque ele não conferiu, aí são os vários erros que existem. Mas a tua percepção é muito boa, Edson, é outro ponto aí também. Eu não vou mentir, tem vezes que eu deixo passar esse figura 1 abaixo, porque, tipo, às vezes parece que eu sou chato, entendeu? Então, que sempre cai para mim, para eu ter que aprovar, aí tem coisinhas que eu deixo passar e vai para a banca. Mas, por exemplo, não colocar o número da figura, não dá. E eu falo para eles, ó, tô aprovando do jeito que tá, mas na tua defesa, tira o bendito abaixo, porque abaixo, você não precisa especificar abaixo, porque você já tá enumerando a figura. Mas tá certinho, Edson, obrigado pela colocação. Muito legal. E também, como o professor falou, né, eu ia citar também sobre a questão de como escrever a figura, né, como o professor falou, aqui ficou pequeno por causa da formatação do PowerPoint, mas o correto é que a figura, o texto que esteja na figura seja o mais próximo possível do tamanho do texto original. E uma coisa também que pega bastante no nosso caso, que é mais na área de exatas, muitas vezes eu já tive problema com isso, então vou citar um exemplo prático, né, que eu estava fazendo meus resultados em MATLAB. O MATLAB é um software em inglês, então a formatação dele, numérica, é em inglês, então a casa decimal é nomeada por ponto. Porém, o meu texto estava sendo escrito em português, e em português, a casa decimal ela é descrita por vírgula. Então, eu tive esse problema com o meu orientador também, ele fez eu dar um jeito de mexer no meu MATLAB, até que eu conseguisse, né, fazer com que a numeração no meu gráfico, né, nos eixos do meu gráfico também aparecessem na formatação numérica da ABNT brasileira, né, que é a casa decimal por vírgula. Então, são algumas nuances que podem complicar a sua redação também. Exatamente. O Fernando, é legal essa colocação, porque, tipo, é importante, estou meio que estendendo um pouquinho aí. Porque, assim, agora vocês estão vendo isso e entendendo, então, vocês vão estar, tipo, meio que cascudos em relação a isso, e vão evitar ao máximo isso. E outra, vocês já estão ambientados. Se vocês não soubessem isso, aí chegaria o orientador e cobrasse isso, você falasse assim, nossa, que cara chato, nossa, não dá o suporte e fica cobrando. Mas não, na verdade, normas que a gente tem que seguir e tem a questão da elegância do texto, né? Então, por isso que eu falo, acho que, na verdade, uma disciplina de metodologia científica bem dada, falando de normas, falando da questão do texto, discutindo a importância da redação científica, estruturação, não só a norma em si, que é a parte da BNT, a parte de normas, né? Não só isso, mas como um todo, eu acho que iria facilitar todos os alunos da graduação, da pós, para eles terem mais conceitos e uma base para a escrita científica. Porque, olha só, tudo isso que a gente está vendo aqui, e que a gente está até rindo, caçoando, são coisas que alguém fez de errado. Se essas pessoas tivessem essa base que estão tendo, seguramente elas não fariam. Então, às vezes, aí é falha da própria faculdade de não dar atenção para disciplinas de metodologia científica ou redação científica, e também dos professores e orientadores que não gostam de ser um pé no saco, e mesmo, eu também acho que isso é importante, porque, pô, se você sabe que isso é chato, é importante, você não dá o suporte para o teu aluno, você vai deixar ele na cova dos leões, né? Aí também é sacanagem, né? Mas, enfim, vai lá. Professor, só adicionar um ponto também. Quando eu fiz meu TCC, uma coisa que eu errei com relação às figuras é a tradução das figuras, né? Por exemplo, eu pegava artigos que eram em inglês e se eu pegasse uma imagem, eu deixava em inglês mesmo. E meu orientador me bateu muito por causa disso e eu tive que traduzir todas as imagens. Então, isso é um erro que eu acho comum também. Perfeito, exatamente, é algo que é muito comum. É legal, isso que é bem interessante daqui, e assim, evidentemente que vai ter outras disciplinas aí, talvez, entre as mais importantes, porque vão ser de formação, mas vocês terem isso aqui como base, e vocês estarem calejados, e independente se não querem fazer o doutorado ou não, é importante, porque, tipo, isso aqui facilita um monte, cara, porque
são coisas que podem ser evitadas. Imagina, tem um monte de gente que trabalha aqui, vocês vão entregar, eu já sei, é fato, vocês vão entregar a dissertação tudo em cima do limite do limite. É para entregar dia 30 de junho, você vai entregar dia 29 para o orientador, dia 27, 25. Se você já tem tudo escalejado, vai chegar em algum texto já mais redondo, bonitinho para o orientador. E, tipo, ele não vai pegar no pé de figura não traduzida, figura pequena, figura abaixo, sabe? Então, eu acho que isso facilita para todo mundo, tanto para o orientador quanto para vocês. Mas valeu pelo compartilhamento aí do caso aí, Thiago. Fica à vontade, Fernando. Pode passar, então, aí, Davi, a gente vai falar de mais alguns erros. Bom, margem e tabulação do texto. Bom, alguns erros que acontecem aí na formatação mais geral do texto, digamos assim. Primeiro, as margens fora do padrão ABNT ou qualquer outro padrão pré-estabelecido, né? Nós conhecemos mais o ABNT, que é o que nós usamos mais, mas pode ser que outros tipos de texto exijam outros tipos de margem, né? Por exemplo, artigos científicos, eu sei que muitas vezes a própria revista, ela exige uma certa formatação de margem e tudo mais. No caso da ABNT também, né, que seria um espaçamento entre as linhas diferente de 1,5, e o texto não justificado, que é quando a pessoa escreve o texto alinhado à esquerda, aí você vê que o texto fica desalinhado. E também uma coisa que é bastante comum, eu não sei se é errado, mas que eu já fui orientado de que é feio no texto, que são espaços invazios, depois no final entre uma página e outra. Isso é muito comum de acontecer, por exemplo, você está escrevendo um texto, aí você tem que colocar uma tabela, uma figura, e a figura não cabe na final da página. E aí, quando você insere a figura, ela vai direto para a próxima página. E ao invés de você formatar esse texto de forma que ele fique preenchendo o total da página, você deixa um espaço em branco. Então, isso também é uma coisa assim que é comum e que não é legal de acontecer. Ô Fernando, deixa eu dar uma adendo, eu concordo, isso tem que ser evitado ao máximo. Mas entre ficar desse jeito e tabela quebrada no meio, é melhor ficar desse jeito. Ah, sim, sim. Então, o que eu já fui orientado, né, mais de uma vez, você precisa falar sobre a tabela, você fala sobre a tabela, então você chama a tabela no texto, por exemplo, e aí você continua escrevendo o texto abaixo. Continua, sei lá, explica a tabela que você fez, e aí na página seguinte você insere a tabela, porque você já chamou a tabela lá em cima. Não sei se isso é correto, sim, mas sim, eu já fui orientado a ser feito. Então, por exemplo, assim, você vai falar, sei lá, sobre, no nosso caso, micro-organismos que são eliminados por radiação ultravioleta, e você vai fazer uma tabela da dose de radiação necessária para eliminar esses micro-organismos. Então, você fala, segundo a tabela 1, a tabela 1 mostra as doses necessárias para diversos tipos de micro-organismos. Aí você explica a tabela, fala sobre outros assuntos, se preciso, e aí terminou a página e você insere a tabela, nem que a tabela tome a página inteira, né? Então, isso é uma coisa bastante comum. Perfeito. O padrão ABNT, né, para a margem, são 3 centímetros do lado esquerdo superior e 2 centímetros do lado direito inferior. O espaçamento 1,5, texto justificado, espaçamento entre linhas. E aí, como a gente estava explicando, né, adequar o texto de forma que não fiquem grandes espaços em branco sobrando entre uma página e outra. E também não é legal, né, tabela cortada no meio, porque perde informação, né? Isso também é bem importante. Bom, pode passar. O Ed está com a mão levantada, não sei se era da vez passada ou não. Ai, desculpa, professor, é da vez passada, eu vou tirar aqui, esqueci de abaixar. Não, tranquilo. Vocês vão me avisando aí, pessoal, que eu não estou enxergando aqui as mãozinhas. Pode passar, Davi. Aí, beleza. Outra coisa também é a ordem e escrita dos itens pré-texto. O que seriam os itens pré-texto? São todos os itens da sua dissertação que vêm antes de você começar o corpo do seu texto na introdução, né? Então, o que você tem? Você tem capa, você tem contracapa, você tem página de rosto, muitas vezes, você tem agradecimentos, aí você tem resumo, abstract, você tem os sumários e tudo mais. Eu coloquei as partes mais importantes, né, que seria o resumo, abstract, as listas e o sumário,
né, que, então, às vezes as pessoas colocam na ordem errada, né, esses itens pré-textos, e a ordem correta deles é apresentar o resumo, o abstract, a lista de figuras, tabelas, siglas e abreviaturas e símbolos, e depois você apresenta o sumário. Aí, depois do sumário, você vem com a introdução do texto, e só aí vai entrar a numeração do texto, como o Davi também já explicou para nós lá em cima. Uma coisa que acontece, que é muito comum também, né, que até a gente comentou na última aula, que é escrever o resumo com parágrafos e ou sem as palavras-chave, isso também é um erro grave, né, nos itens pré-textos. E outro erro grave também é quando o número da figura ou da tabela que você nomeou na lista de figuras e tabelas não bate com o número da figura e da tabela no corpo do seu texto, isso não pode acontecer, e também a página que você indicou que essa figura, ou essa tabela, ou esse item do seu sumário está, também não bater com a numeração do seu texto. Né? Por exemplo, você falar que o item 1.1 da introdução está na página 15, aí você colocou isso no seu sumário, e quando você desce o seu texto, você vê que o item 1.1 da sua introdução, na verdade, está na página 16. Então, esse é um cuidado muito grande que nós precisamos ter, né, na hora de fazer esses itens pré-texto, e de forma que não fique errado, né, que não seja complicado. E é uma coisa que, assim, parece que não é difícil, mas é difícil pra caramba, você perde muito tempo para fazer isso. Muitas vezes é uma das coisas que você mais perde tempo para fazer. Né? É bem comum acontecer isso. Ô, Fernando, é legal, 10 segundos. O que acontece? Sugere-se, depois de ser feito tudo, tá tudo pronto. Nossa, antes de passar para o orientador, confere isso passo a passo. O que eu faço? Nossa, é chato, eu vou usar a palavra tipo chula mesmo. É um pé no saco. Pé no saco. O que eu faço? Eu pego uma folha de sulfite e coloco. Vou agora e fazer só com figuras. Figura 1, passo, vejo, figura 1 até a 20, por exemplo. E eu pego, tipo, no texto e vejo. Figura 1 tá na 10, a 2 na 12, e coloco. Aí eu vou lá nos itens pré-textuais, a lista de figuras, e confiro, vou ticando. Opa, deu certo. Faço com a tabela. Na versão final. Porque aí não tem como errar. Agora, é possível você fazer isso automaticamente pelo Word. O Word dá essa possibilidade de se fazer. Se você sabe fazer isso, você não vai errar, o Word já vai fazer tudo bonitinho. Agora, se você não sabe fazer, na última versão, antes de mandar para Marisa, para o Guilherme, para o Samuel, para o Álvaro, para o Mazarin, para o Rondinelli, o que você vai fazer? Confere para não ter problema. Porque, assim, você faz nas últimas versões, conferindo tudo certinho, bonitinho. Aí você vê, ixi, cara, faltou tal coisa. Aí você coloca um parágrafo a mais na página 10. A figura 1 que estava na página 10 foi para 11. Lá na tua lista de figuras, não modificou, se não tiver automático. Aí já começa. Aí, se você jogou uma figura para outra página, todo o texto está fora do lugar já. Sim. Então, é exatamente o que você falou, perfeito. Vai lá, mete bala. Beleza, agora eu vou passar para o Thiago, acho que o Davi pode passar para o próximo slide também, ele vai falar um pouco sobre as referências bibliográficas. Bom, então sobre as referências, esse é um tema que eu errei bastante no meu trabalho de graduação também. Meu professor orientador, ele me ensinou muito sobre isso e ele me apresentou o Mendeley, né, que o pessoal já comentou aí. Porém, o Mendeley, dependendo da referência que você colocar nele, não necessariamente ele vai adicionar tudo que você precisa para que não tenha erros, né, na referência. Então, alguns dos erros principais que eu vi bastante, inclusive eu cometi, é não indicar todas as informações, né, como os autores, o título, edição, local, editora e a data. E isso também tem uma ordem sequencial que você precisa indicar, né? Então, esse também é um erro que pode acontecer bastante. Aqui tem um exemplo, né, de uma referência que está bem completa. Inclusive, essa é uma das referências de uma dissertação que eu usei para o meu trabalho de graduação. Achei interessante trazer aqui como exemplo, que é uma coisa que pode parecer boba, mas passou até por uma banca, né, esse tipo de erro. Então,
um erro aí que pode se propagar. Então, o modo correto é você indicar todas as informações na sequência correta, como está ali no exemplo, né? Então, Bossi Alfredo, que é o sobrenome, né, e o nome. Depois o título, né, a edição, o local, que é São Paulo, editora e a data de publicação. Thiago, legal a tua Oi. colocação em relação a isso. Só fazer Uhum. um parênteses aí bem importante da questão aí das referências. Então, ó, e foi legal você colocar esses exemplos aí, porque, tipo, como você falou, é propagado. Então, tem essa dissertação aí, esse trabalho. Você pegou essa referência, outra pessoa vai pegar e ela não tem essa percepção de metodologia científica, ela vai propagar isso como algo verdade absoluta e vai ferrar tudo. Uhum. Sobre o Mendeley, só para fazer um adendo aí, legal. Porque, às vezes eu também brinco com meus alunos, porque o Mendeley, às vezes ele não sabe. Então tem um artigo lá, que é uma revista que eu tenho o meu artigo mais citado, de 2009, é de uma revista que chama Materials Research, que era da UFSCar. E aí eu não sei o que dá no Mendeley, e é assim, esse artigo ele é da revista Materials Research, e é de uma seção que eu acho que chama polímeros ou algo do tipo, sei lá. O que o Mendeley faz? Ele, ao invés de chamar o nome da revista como Materials Research, ele pega a seção da revista. Porque às vezes tem artigos que, às vezes, por exemplo, vou imaginar, Revista Brasileira de Engenharia Química. Pô, engenharia química é coisa gigante. Você tem tecnologia química, tem, sei lá, catálise, tem bioprocesso, tem o Diaba 4. Então, às vezes, tem revista que eles separam por seções para você não publicar tudo de uma temática só. Então, imagina, pô, a Revista Brasileira de Engenharia Química recebe 100 artigos e aprova 100 artigos. Mito. Recebe 1.000 artigos e aprova 100. Desses 100, 90 é de catálise. Pô, ela não vai publicar uma edição, um número, só de catálise. Ela vai colocar lá 8 de catálise, um de enzima, sei lá, outro de não sei o quê. E aí, no meu caso, essa edição da revista, então ela separou por etapas. E o nosso artigo, né, que era o meu, na verdade, dos anos não estava, era do doutorado, ela entrou na seção polímeros. E sempre quando o meu aluno lá na dissertação, na tese dele, eu falei, pô, por que você está chamando errado? Ah, mas tá certo, usei o Mendeley, e aí eu comecei a ver que para alguns tipos de referência, aí também não é culpa do software, então ele puxa lá e ele não sabe, então ele pega, ele acha que a seção da revista é o nome da revista, então tem esses problemas mesmo, tem razão. Uhum. Já aconteceu, inclusive, dele pegar, não sei porquê, mas ele pegar uma parte do título e colocar como autor, para mim, entendeu? Então, exato. Tem que ficar de olho. Exatamente. Por isso que, assim, aí também eu critico que os professores também são meio antiquados, não querem sair da zona de conforto. Nesse caso, eu sou meio que assim, eu aceito os alunos usar o Mendeley, o EndNote, etc. EndNote tem mérito, o pessoal nem usa mais EndNote. E também o outro aí que foi falado, que o professor que o William, que é outro professor que colabora com a gente usa, esqueci o nome, que é igual o Mendeley. Foi falar o nome dele, esqueci, mas enfim. Zotero. Isso, Zotero. Então, o que acontece? Eu não vou criticar porque os alunos têm que ser dinâmicos aí e também não tem que dar canelada, não. Mas aí eu fico pé da vida porque sempre às vezes passa, entendeu? Aí passa, aí tipo, eu tenho que pegar e editar de qualquer jeito. Mas no contexto geral, imagina, de 100 referências que você vai usar, 85 delas vai vir certinho. Então, antes você tem que trabalhar na mão 15 do que trabalhar na mão 100, né? Exato. Tipo, eu aprendi que mesmo usando o Mendeley, você tem que revisar a sua referência, porque não tem como. Exatamente, aí que tá a questão. Aí tem gente que não tem essa percepção. Muito bom, Thiago, gostei. Pode continuar. Beleza. Davi, pode passar, por favor. Tá, então aqui mais alguns erros sobre referência. Um ponto, você está usando muitas referências e você não alinhar elas em ordem alfabética, né? Pode ser que você use números, aí tudo bem, desde que esteja no corpo do texto de maneira correta, mas se você não alinhar de ordem alfabética, você dificulta muito para quem está consultando, né, o seu trabalho, fora que está errado, né? Para citações com até 3 autores, você precisa separar ponto e vírgula, e isso muitas vezes a gente não vê, às vezes a pessoa pode usar uma vírgula normal, ou alguma outra forma, isso eu já vi também em trabalhos.
Obras com mais de 3 autores, a pessoa só coloca o primeiro autor e não coloca mais nada, mas ela precisa colocar o et al, né, depois do nome. Então, esses aí são alguns outros erros bem comuns. Aqui está um exemplo de modelinho de como você deveria seguir, é bem genérico mesmo, mas só para ter uma noção. Então, você primeiro colocaria o sobrenome do autor, né? Geralmente o último, em letras maiúsculas. Em seguida, o nome e os outros sobrenomes. Pode ser abreviado ou não. Depois o título em negrito. E aí o subtítulo, se houver sem nenhum recurso. A edição, o local de publicação, a editora e a data, né? Então, isso aí é um exemplo. O pessoal já explicou bem, mas só para ilustrar. Pode passar, por favor. Mais alguns exemplos práticos aqui, né, do que eu falei. Então, você precisa separar com ponto e vírgula, quando você tem até 3 autores. Para mais de 3 autores, você pode colocar só o primeiro autor, mas você precisa colocar o et al, e ali uma última referência, um último problema também que acontece, é quando você tem uma referência de site e não coloca ou o link ou o acesso, né, a data de acesso. Isso já vi acontecer da pessoa esquecer de colocar a data de acesso, e aí quando alguém vai acessar o site, ele já está diferente do que você precisaria naquele momento, né, do que estaria de acordo com o trabalho. Então, isso é bem importante atentar, porque eu já acessei sites que eles já não existiam mais, ou já estava totalmente diferente, né? Então, isso é importante. Bom, a parte de referências que eu queria comentar é basicamente isso. O Fernando vai falar um pouquinho agora sobre a importância da discussão sobre os resultados. Tá, essa é a última parte do nosso trabalho, né? Que é discutir de uma forma um pouco mais à parte, né? Qual é a importância de discutir os nossos próprios resultados. Eu acho que uma coisa interessante quando nós pensamos, né, em por que discutir os nossos próprios resultados, eu acho que na discussão dos nossos resultados nós temos que responder algumas perguntas básicas para nós mesmos, que seria as perguntinhas básicas. Por que eu cheguei nesses resultados? Como eu cheguei nesses resultados que eu cheguei? Onde eu estou impactando nesses resultados? O que eu consigo mostrar com eles, né? Então, na verdade, a discussão dos seus próprios resultados, ela é uma forma de você internalizar o que você fez, e é uma forma de você meio que revisar os seus próprios resultados. É uma forma de você olhar e falar assim, ó, fiz isso aqui, tá legal, fiz isso, talvez, pode ser que eu poderia melhorar alguma coisa, e isso também vai influenciar na sua conclusão. Até para você dizer, ó, esse resultado que eu obtive, ele é impactante, ele é original, ele passa uma credibilidade, ou a partir da discussão dos seus próprios resultados, você pode chegar a uma conclusão posterior de que você poderia ter feito alguma coisa diferente. Por exemplo, eu verifiquei as variáveis x, y e z que eu precisava discutir os meus resultados, mas, olha, eu esqueci de analisar a variável w, que de repente poderia ser alguma coisa importante para tornar o meu resultado mais original, mais impactante, o meu resultado mais sólido, né? Então, eu acho que discutir os seus próprios resultados é uma forma de você analisar de uma forma geral tudo que você fez, como você chegou no que você chegou, né? Avaliar a proposta de trabalho que você tinha colocado lá nos seus objetivos, ver se você atingiu o que você se propôs a atingir lá nos seus objetivos, e com base nessa discussão você poder gerar a conclusão do seu trabalho. Eu acho que é difícil você concluir o seu trabalho e falar dos seus resultados sem você fazer uma discussão deles antes, sem você fazer esse bate-bola, vamos dizer assim, sobre o que você fez. E, claro, é importante também você colocar isso dentro do seu próprio texto, né?
E também é uma forma de você poder usar essa discussão como uma forma de você comparar os seus resultados com outros resultados de outros trabalhos semelhantes, né? Então, essa é mais ou menos a nossa ideia da importância de discutir os nossos próprios resultados. Bom, o que a gente tinha para falar é isso, pessoal. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, professor ou algum dos alunos. Muito obrigado, pessoal. Beleza, Fernando, obrigado aí, muito bom, tá? Obrigado. Agradeço aí. E Davi, Fernando e Thiago, porque ajudou bastante aí a relatar os principais erros, tá? Então, eu vou tirar aqui Muito obrigado. Opa, eu vou tirar aqui a gravação. Bem, então vamos